Eu não ouço. Oi, gente. Boa noite a todos, todas e todes. Bem-vindos ao Mais Ainda. Nosso tema de hoje é escuta de crianças e adolescentes em tempos de pandemia. Errei o título. É a escuta de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Queria começar agradecendo os nossos parceiros, a Livraria da Tarde e a Rádio Cultura de Curitiba, e agradecer as presenças da Madalena, Ana Raquel, a Michele Borges, que também faz a curadoria do projeto comigo esse ano. Eu vou apresentar as nossas convidadas e depois vou passar a palavra para a Michele, que ela vai fazer uma pequena abertura. Bom, hoje nós recebemos Ana Raquel Ribeiro, psicanalista e psicóloga pela PUC, coordenadora do programa Contato do Instituto Fazendo História, integrante do grupo de leitura e pesquisa Famílias no Século XXI, do Departamento de Psicanálise do Instituto Sete Sapiente e da Rede de Pesquisa Psicanálise e Infância do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. Madalena Becker Lima, que participa de Curitiba, psicanalista, mestre em psicologia clínica pela Universidade Federal do Paraná, membro praticante da APC, coordenadora do Ambulatório de Psicanálise e Pesquisa, inscrito no Ambulatório SUS do Hospital Evangélico Mackenzie, supervisora no Serviço de Escuta Psicanalítica no Instituto para Crianças em Risco Social São Zygmunt Felinski, fundadora da plataforma Psi-Social. A Madalena ela realiza trabalho voluntário na Clínica Social desde 1998. Michele Borges, psicanalista, membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo, participante da Rede de Pesquisa Psicanálise e Infância, do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo, psicóloga pela Uninove, mestranda em Psicologia Social no Núcleo de Psicanálise e Sociedade da PUC de São Paulo. Atua em atendimento clínico e institucional em serviço de acolhimento para crianças e adolescentes. Voluntária no cursinho popular do Núcleo de Consciência Negra na USP, com a roda de conversa, espaço de fala e escuta litoral. Bom, vou passar primeiro para a Michele Borges e depois a gente começa. Boa noite, Mi. Boa noite a todos, a todas. Peraí, deixa eu colocar o meu fone aqui. Bom, acho que agora vai melhorar o som. Tá jóia agora. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Agora, hoje não só na organização, mas também para falar um pouco desse tema que me é tão caro. E a gente pensou muito numa abertura, já que a gente está falando de escuta de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, de dedicar, inclusive, esse encontro ao João Pedro e aos Joãos Pedros que a gente tem a cada dia. Ele não viu que eu estava com a roupa da escola? Pergunta feita por Marcos Vinícius, a mãe, pouco antes de morrer, sem socorro, após ser atingido por disparos policiais. Somente em 2019 foram assassinados Cauã Vitor Nunes Rosário, de 11 anos, Ágata Vitória Félix, de 8 anos, Cauê dos Santos, 12 anos, Lucas Monteiros dos Santos Costa, 21 anos, Tiago Freitas, 21 anos, Henrico de Jesus Viegas de Menezes Júnior, 19 anos, Margarete Teixeira, 17 anos, dentre tantos outros. Há 8 dias, um novo assassinato brutal, dessa vez foi João Pedro, de 14 anos, baleado dentro de casa, numa ação policial enquanto brincava. Cerca de 70 tiros foram disparados contra sua casa, além de granadas. Na mesma semana, foram assassinados João Vitor, de 18 anos, e Rodrigo Cerqueira, de 19 anos, enquanto participavam de ações de entrega de cestas básicas em suas comunidades. No Complexo do Alemão, foram assassinados 13, também em ações de entrega de cestas básicas.
A cada 23 minutos, uma pessoa negra é assassinada em nosso país. Já passamos de 20 mil mortos pelo coronavírus e sabemos que a maior parte dessas pessoas são das regiões mais pobres do nosso país, assim como as próximas vítimas desse vírus também serão. A orientação é para ficarmos em casa. Em casa, protegido do vírus, João Pedro não estava protegido da violência do Estado. O pai de João Pedro diz que não mataram apenas uma pessoa, mas uma família inteira. Eu hoje digo que o tiro no peito que matou João Pedro tem que atingir todos nós, para que juntos possamos fazer do luto uma luta contra esse projeto político de genocídio da população negra. Dedicamos então esse encontro a todos que foram tão cedo e de forma tão brutal e deixaram um poema luta da Conceição Evaristo. Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. E assim a gente começa a falar sobre crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Obrigada, Mi. Bom, queria agradecer novamente a participação de vocês três. E a minha primeira pergunta vai para a Ana Raquel. Ana, primeiro eu queria saber o que vem a ser acolhimento, porque esse não é um conceito da psicanálise, né? E o que caracteriza uma situação de vulnerabilidade. E se há diferença entre situação de vulnerabilidade e situação de risco social. Olá a todos, boa noite. Queria começar agradecendo o convite e essa oportunidade de bater esse papo, né? Acho que a gente tem aqui a possibilidade de falar sobre coisas tão urgentes, tão importantes que estão acontecendo no nosso país. Acho que essa abertura que a Michele fez, né, deixa a gente já mobilizado, né? Mobilizado porque essa é a questão que nos toca muito. Quando a Paty pergunta, né, assim, o que é acolhimento institucional? Acho que eu falo, né, desse lugar, trabalho no Instituto Fazendo História, que é dedicado tem uma série de iniciativas e projetos que cuida exatamente dessa situação do acolhimento institucional. Nem todo mundo sabe disso, né? Então, o que define a situação de acolhimento institucional? Ela é definida por uma medida do Estado. Quando uma criança ou um adolescente está numa situação de violação de direitos, o Estado entra com uma medida protetiva para essas crianças, ficando com a guarda dessas crianças e adolescentes provisoriamente, até que esta situação de violação de direitos possa ser superada. Em outras palavras, né, o que acontece? Quando uma criança ou adolescente está lá na sua família e tem uma situação de violação ou de ameaça, né, de um direito, que pode ser por violência física, violência sexual, negligência, alguma situação de abandono, e aí a gente pode depois conversar um tanto mais sobre isso, mas enfim, uma situação em que coloca essas crianças ou adolescentes nesse cenário, o Estado é acionado e vai ter a guarda provisória desses meninos e meninas, fazendo com que eles temporariamente vão ser acolhidos numa instituição. Então, vão ser acolhidos num serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, comumente chamados de abrigos, né? Então, são crianças que vão morar por algum tempo nesse abrigo, sob a guarda do Estado, nesta medida protetiva, para que eles, até que a sua família possa se reorganizar e ter a guarda de volta, ou não sendo isso possível, essas crianças aí seriam, então, como última medida, encaminhadas para um processo de adoção. Então, quando a gente está falando de acolhimento institucional, a gente está falando de uma situação muito específica, dentro desse universo que a gente começa nosso papo aqui, né, desta situação de vulnerabilidade social ou situação de risco.
Se a gente for distinguir essas coisas, a gente começa a ter que falar de vários aspectos, né? A vulnerabilidade social é mais ampla, né? Tem algo que inclui uma situação bastante abrangente e que eu gostaria até de chamar de desproteção social e que provavelmente vai incluir muitos desses meninos que a Michele falava, né? Mas é uma situação de desproteção social, de se colocar em risco, e que o acolhimento institucional vai estar na pontinha delas, né? Ali tem uma situação já de violação de direito, ou fato, ou uma ameaça muito forte. Quando a gente vai falar em risco, a gente está falando de algo bastante mais abrangente, né? Acho que para a gente começar a conversa, a gente parte daí, né? Ana, ainda com você, né, o ECA completa 30 anos esse ano, né? O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é o marco legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da importância do ECA frente a um governo que claramente não tem políticas públicas para muitas coisas, né? Frente ao desmonte da educação, da ciência, da cultura. Qual a importância do ECA, tendo, pelo ponto de vista, a nossa conversa aqui? Eu acho que o ECA é absolutamente central, né? Ele é uma medida, ele foi determinado, foi instituído em 1990, tá? Esse ano a gente comemora 30 anos de ECA, mas comemora não é uma comemoração festiva, né? É uma comemoração de resistência. A gente precisa retomar o ECA no sentido, desde a instalação dele, como um ponto central na nossa história e que muda o estatuto da criança e do adolescente, né? Então, resgatando um pouquinho o que veio antes do ECA. O ECA surge num contexto em que a legislação vigente era o extinto Código de Menores, né? O Código de Menores é de 1970 e ele, até então, né, o que regia, então, a legislação vigente, que dava conta aí desta faixa da vida, né, faixa etária da vida de crianças e adolescentes, eles eram nomeados dessa forma, como menores, né? E isso já tem em si um caráter depreciativo, de alguma forma. O mais importante é lembrar, por que eu estou resgatando isso? E eu acho que é bastante importante a gente falar do Código de Menores, porque ele instituiu uma situação chamada do menor em situação irregular. O que era o menor em situação irregular? Era qualquer criança, qualquer adolescente que estivesse sob risco, né, que a gente vai falando agora, né, ameaçado ali de uma situação de maus tratos, de uma situação de rua, sofrendo violência de qualquer ordem, e meninos e meninas, enfim, que tivessem também envolvidos com atos infracionais. Então, era tudo tudo farinha do mesmo saco. Então, uma indistinção entre as situações de desproteção e de ato infracional, e cujo objetivo central era segregacionista, né? Então, uma coisa de higienista, de tirar das ruas aquelas crianças e adolescentes que não convinha ter que conviver, né? Então, nessa medida de afastamento social e de privação de liberdade, meninos que estivessem ali vítimas de situações familiares ou de desproteção mesmo, ou que aqueles que tivessem eventualmente cometido atos infracionais, eram todos levados para o mesmo destino. Então, situações de pobreza e de delinquência eram equiparados lá no Código de Menores e todos eles iam viver nessas grandes instituições segregados da sociedade.
Isso muda com o ECA. Então, em 1990, super recente, né, 30 anos atrás, o ECA surge para justamente mudar o status, o estatuto desses meninos. E vai apenas a partir daí reconhecer, o Estado passa a reconhecer que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, né, uma situação completamente diferente do Código de Menores. E ali, o ECA, ele, na verdade, distingue essa situação de risco de uma situação de conflito com a lei. Separa essas coisas. É importante ir resgatando, porque eu acho que o que a gente vai vivendo hoje é um ranço desta cultura que não é tão longe, não está tão longe assim na nossa história, de conceber a pobreza como um sinal de delinquência, e que vai, inclusive, fomentando discussões como redução de maioridade penal, esse tipo de situação que está muito presente hoje, né, nos debates. Então, é preciso que a gente resgate isso. Só em 1990, o ECA faz essa distinção, e eu estava falando do acolhimento institucional, que é uma pontinha do ECA, né? O ECA, na verdade, é uma legislação muito robusta, muito abrangente, que vai tratar desta criança e adolescente como um sujeito de direito em vários aspectos. Então, vai falar de direito à educação, direito à saúde, direito à cultura, ao lazer, à proteção integral em todos os aspectos. Vai tratar pontualmente de autorização de viagem, vai tratar do mercado consumidor infantil, então como pode ou não pode oferecer produtos e serviços às crianças. Então, ele é muito abrangente, ele de fato é uma legislação ampla e que vai separar, então, todo o campo do direito das crianças e adolescentes, das situações em que eles eventualmente venham a sofrer situações aí de negligência ou violência, vítimas, então, de uma situação de maus tratos ou qualquer outra desta ordem de violação de direitos, e vai distinguir também dos atos infracionais. Então, que também esses meninos e meninas vão passar a ter um lugar de medida socioeducativa, que é muito diferente lá do que concebia o Código de Menores. Obrigada, Ana. Agora eu queria ouvir um pouquinho da Madalena, que ela contasse um pouquinho da experiência dela em voluntariado e quais são as consequências da pandemia para crianças e adolescentes em vulnerabilidade. Boa noite a todos. Agradeço o convite, Patrícia e colegas, para que eu possa falar um pouco da minha experiência e com essas crianças. E hoje eu gostaria de fazer um recorte, Patrícia, nesse trabalho que eu desenvolvo no Instituto São Zygmunt Felinski para crianças em risco social. É um instituto que recebe as crianças em contraturno à escola municipal. E nesse instituto, as crianças fazem uma refeição, elas almoçam, e aí elas são distribuídas em grupos por faixa etária, e cada grupo terá atividades de acordo com essa faixa de idade das crianças. Esse grupo, então, que vai realizar atividades, tem acesso a prática de esportes, práticas de arte, oficina de leitura, rodas de conversa. E essas crianças também, elas têm um livre demanda a solicitarem serem escutadas pelos psicanalistas que fazem parte desse grupo que trabalha no Instituto. Esse grupo é composto por Suzane Gapski, Thiago Hickley e Diego Françoise. Nós iniciamos esse trabalho por demanda da diretora, que é uma freira ligada a uma congregação católica,
mas que ela separa os campos, ela respeita o nosso trabalho, ela respeita os limites do trabalho das educadoras, e ela procura evitar essa possível incidência do culto religioso. Então, ela respeita bastante o trabalho dos componentes desses grupos. E nós fomos convocados por conta de um aumento da agressividade, da violência por parte de alguns adolescentes, uma dificuldade de comunicação entre as crianças e os educadores desse local. Fomos convocados, não é? Porque esta freira, essa diretora, soube do trabalho que era realizado com outras crianças em outro local onde eu trabalhei, e ela solicitou, então, uma escuta, um início de um trabalho com essas crianças, e o que se observou é que podemos dar voz ao sujeito dessas crianças, podemos escutar os educadores, colocar para eles um outro posicionamento com relação ao desejo e com relação à palavra dessas crianças. Então, esses educadores também nos acompanham nesse princípio da psicanálise de escuta e de lugar de sujeito. E o que houve ali, como mudança nesse instituto, foi que a palavra passou a circular, a violência, a agressividade começou a diminuir, e temos hoje em andamento uma série de atividades onde a escuta ela é predominante. Por que essas crianças são consideradas em risco social? O que seria o risco social? São crianças que muitas vezes são retiradas das suas famílias e a guarda é transferida para outros familiares ou então para famílias temporárias. Crianças em que estariam na comunidade, né, que sairiam da escola num turno do dia, iriam para a comunidade, estariam muito suscetíveis ao assédio de traficantes das comunidades ao redor e assédio, enfim, da criminalidade. Crianças que poderiam ficar sozinhas por conta das mães trabalharem o dia todo, e houveram situações em que as crianças ficavam trancadas em casa, a gente sabe dessa realidade no Brasil, para que ficassem protegidas do risco existente na própria comunidade. Então, o Instituto recebe essas crianças e fazendo uma espécie de cuidado, de retirada do risco que elas estariam sujeitas estando sozinhas nas comunidades onde elas moram, onde elas habitam. Madalena, qual a faixa etária dessas crianças e adolescentes? São mais crianças, mais adolescentes? Qual a predominância? São crianças de 6 anos de idade até 16. Essa é a média. E, assim, são 150 crianças, Patrícia, em torno de umas 50 crianças na faixa entre 6 e 8 anos, mais ou menos umas 60 crianças na faixa entre 8 e 12, e o restante de 12 até 16 anos de idade. Nessa faixa etária. Tá joia, obrigada, Madalena. Agora eu queria ouvir a Michele, que você contasse um pouquinho da sua experiência, e aí vamos falar da outra ponta agora, né, para os profissionais que estão na linha de frente, nos abrigos, como é que está sendo esse momento para eles, que a gente está em pandemia, como é que estão essas crianças que estão acolhidas. Eu acho que é bem importante a gente colocar, né, até você começou aí falando da diferença, né, da criança em risco e da criança em vulnerabilidade. Acho que também é bom a gente marcar isso, que assim, o acolhimento não necessariamente é só pelo fato da criança estar em vulnerabilidade. A gente tem hoje, sobretudo nas áreas periféricas, inúmeras famílias
que estão em situação de vulnerabilidade, o que não significa exatamente um risco. Né, a questão vem com a violação dos direitos, com o risco, com as violências, enfim, com tudo isso que a Ana já colocou, né. Eu acho muito bonito quando a Ana diz, né, que é uma comemoração de 30 anos, mas que é uma comemoração que não é festiva, que é de resistência. Sempre que eu vou pensar sobre isso, sobre o ECA, e sobre o risco que o ECA está correndo, sobretudo no novo governo, eu me lembro de uma frase de uma das músicas do Racionais, que ele diz assim, 27 anos, 27 anos superando a expectativa, né, porque 27 anos, um jovem negro na periferia, ele já passou todas as expectativas de vida dele. O ECA é a mesma coisa, né, assim, a gente está vendo hoje, é uma resistência mesmo estar com 30 anos, e a gente precisa lutar muito para que ele continue, porque senão daqui a pouco a gente corre o risco, sim, de ter extinto. Esse ano, especificamente, eu não estou trabalhando diretamente nos acolhimentos. O ano passado, grande parte do ano passado, eu fiquei nas instituições mesmo. Eu sigo com o trabalho agora de atendimento dessas crianças no consultório, né, da escuta clínica. Mas eu tenho ainda muito contato com os acolhimentos, até por estarem atendendo as crianças de lá. Então, assim, esse é um momento que está bem difícil, assim, acho que para todas as áreas, para todos os profissionais que a gente chama aí que estão na linha de frente, mas, sobretudo, quando você pensa que não pode, a gente precisa evitar aglomeração. E aí a gente tem entre 10 e 15 crianças, de acordo com a especificação de cada acolhimento. Então, se for uma casa-lar, 10 crianças, se for um abrigo, uma média de 15. Isso já é uma aglomeração. Além disso, tem a troca de turno dos profissionais, né, que já é um outro desafio aí, essa entrada e saída. Houveram algumas situações até mais extremas, assim, né, a gente está com uma nova diretriz que foi pensada emergencialmente para esse momento, onde, entre outras coisas, uma das coisas que prevê é que as crianças podem ser levadas para a casa dos educadores. Então, um dos acolhimentos que eu tenho contato, eles fizeram ali uma escala, dividiram as crianças entre esses profissionais, até porque metade do quadro desse acolhimento estavam em profissionais que estão em grupo de risco, então não poderia trabalhar, e não tinha mais como continuar com o atendimento, com a prestação de serviço só com metade do quadro. Então, as crianças foram levadas para a casa desses educadores, com todo um acompanhamento aí, sim, da equipe técnica do acolhimento, mas o que não deixa de ser uma questão também para a gente pensar, porque é a criança ser tirada, né, a criança ou o adolescente ser tirada desse ambiente onde ela já está e ser levada para a casa de um educador. Outro desafio que eles tiveram foi a questão do vínculo, dessa criança começar a formar um vínculo diferente aí com esse educador estando na casa dele. Então, depois de um tempo, eles voltaram, fizeram alguns dias dentro do acolhimento, rodas de conversa, e aí redistribuíram as crianças para que não ficasse todo esse período com o mesmo educador. É uma medida que foi, né, uma das medidas de segurança, mas isso não deixa de ser uma problemática também. Além disso, uma das coisas que prevê é que, como nessa situação de pandemia, de isolamento, todo o trabalho que era feito por voluntários dentro das instituições, ele precisou ser interrompido. Então, isso também é mais um vínculo que, nesse período, essas crianças e adolescentes tiveram rompidos. Uma outra coisa que possibilitou essa nova diretriz é acelerar alguns processos, o que também tem uma série de questões que a gente pode pensar, porque acelerar um processo de aproximação de adoção
significa que essa criança vai para casa dessa família substituta que estava em aproximação, antes do período que ela iria se a gente estivesse em situações normais. Com uma família que está em isolamento, às vezes demora para sair a licença maternidade dessas mães, então tem tudo que a gente sabe da divisão entre tarefas de casa, home office, algumas têm outros filhos, e que já tem consequências sérias, assim, né? É muito raro ver situações, por exemplo, de devolução de crianças, de bebês. E a gente já tem notícias, por exemplo, de uma situação em que foi acelerada a convivência de um bebê de 9 meses aproximadamente, e a mãe com o filho que ela já tinha de 4 anos, mais as atividades de home office, as atividades da casa, e uma criança que está em adaptação numa casa nova. E essa mãe não deu conta, então ela interrompe o processo. Isso é muito raro nesta idade. Em outras idades a gente tem, né, com mais frequência até do que a gente gostaria. Outro desafio que está sendo para as equipes técnicas os adolescentes, né, segurar vários adolescentes em casa, eles estão sem aula. A maior parte das instituições não tem acesso à internet, sobretudo as que ainda são geridas pelos municípios, que não têm contrato de concessão com outras instituições, elas não têm acesso à internet, então essas crianças, elas estão com os educadores buscando o material na escola, tentando conter aí, mas a gente sabe que isso vai ter tem um déficit muito grande entre essa criança estar estudando e fazer esse trabalho dentro da instituição, além do desafio de contê-los dentro dessas instituições e muitas vezes sem ter muito o que fazer, né? Sem os voluntários, com poucos recursos. São muitas situações assim que as equipes técnicas têm que enfrentar nesse momento, para além do risco, do medo, da angústia, que todos eles estão, inclusive essas crianças, né? Obrigada, Mi. Eu vou insistir agora nesses dois significantes, né? Risco e vulnerabilidade. E aí eu vou dirigir a pergunta a vocês três ou a quem se sentir mais à vontade para responder. Então, voltando aos significantes risco e vulnerabilidade. Será que eles não remetem ou atuam a serviço de um duplo confinamento dos corpos da infância pobre, corpos esses que ficam restritos a um espaço que lhes é determinado, o abrigo, e da subjetividade, que com a insígnia do risco e da vulnerabilidade é capturada e impedida de exercer essa potência? Bom, deixo aberto aí para quem quiser pensar junto essa questão. Acho que a gente pode bater uma bola e pensar junto, sim, Paty. Acho que tem outros significantes que vão compondo nessa história, né? Acho que a Michelle falou um pouco, né? Nem toda vulnerabilidade coloca uma criança ou um adolescente em risco. Acho que isso que a gente vai chamando de vulnerabilidade é um guarda-chuva maior. Eu insisto em que a gente pudesse pensar, também um pouco a partir da sua pergunta, né, a vulnerabilidade de alguma forma coloca muito num sujeito ali, a desproteção social de alguma maneira contextualiza um pouco mais em que cenário social essa vulnerabilidade se daria. Porque também a gente pode pensar que a vulnerabilidade, a gente, enquanto psicanalista, pode ir se aproximando de uma ideia do desamparo, que é da ordem do humano, né? Talvez vulneráveis estejamos todos nós, em alguma medida, né? A existência humana é vulnerável.
Mas a vulnerabilidade social, no que a gente usa esse termo, ela de fato está atrelada a uma desproteção social, a uma ausência ali de condições de sobrevida e sobrevivência. E aí sim, em alguns casos, remetendo as pessoas, as famílias, as crianças, os adolescentes, a situações aí de risco. Então eu acho que não é muito simples a gente descontextualizar dessa desproteção social em que todas essas famílias, tantas famílias, crianças e adolescentes são lançados. Na mesma medida, se a gente pensar, né, que eles estão em risco em algumas situações, também a gente vai podendo puxar a questão que lança eles em risco, de alguma forma, também todo ato infracional, que muitas vezes é posto no mesmo saco, né, vamos dizendo assim, atos infracionais também já decorrem de uma situação de desproteção em muitas vezes, né? Em que contexto se deu tudo isso? Então é preciso que a gente separe essas coisas, né? Acho que a gente tem mesmo um exercício importantíssimo para olhar a partir de um outro lugar, entendendo que está tudo dentro de um contexto maior de desproteção. Acho que fiquei pensando essas coisas. Madalena, Michele. Então, Patrícia, eu gostaria de citar o artigo 227 da Constituição Federativa do Brasil, em que está escrito que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta autoridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação e exploração, violência, crueldade e opressão. O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais mediante políticas específicas. Bom, está na legislação, que é um compromisso firmado pelo Estado, na Constituição brasileira, de promover esse bem-estar, esse cuidado com a criança e com o adolescente em todos esses aspectos. E nós vivemos, infelizmente, justamente uma série de problemas relativos a atos infracionais, abandono da escola, de violência contra a criança e o adolescente, por estarmos desamparados pelo Estado ou amparados o mínimo possível em alguns programas, conforme Michele e Ana relatam, né, na sua experiência, e deixamos, então, testemunhamos essa situação das crianças e adolescentes nesse desamparo, onde a lei não é cumprida pelo Estado, ou cumprida de modo muito parcial. E obviamente, que nessa falta dessa assistência que a criança e o adolescente têm direito, acontecem falhas, acontecem situações que vão derivar em toda uma série de consequências. E entrevistando minha prima, que trabalha como assistente social em uma casa de recuperação, não, diríamos assim, é uma atividade que ela desenvolve numa casa de ressocialização de meninas menores infratoras. E conversando com ela, ela me diz dos resultados dos estudos e pesquisas, do trabalho de longa data, onde a falha se inicia no âmbito familiar, com o enfraquecimento da instituição familiar,
famílias desmembradas, famílias onde a criança não conhece o pai, muitas vezes sofre esse abandono, não é? Cuidado apenas pela mãe ou por avós, e esse enfraquecimento institucional entra numa escala, numa sequência da família para a escola, do Estado, que vai derivar numa falta de pertença dessa criança. Ela começa a desenvolver problemas na escola, que a leva ao abandono da escola. Ela entra num espaço de invisibilidade e vai ganhar visibilidade quando ela encontra grupos infratores, ou grupos nas comunidades ou nas ruas, grupos em que a pertença se dá através do uso de entorpecentes e outras substâncias, e aí ela começa a praticar atos de infração, e aí ela ganhará visibilidade desse modo. E aí ela entrará em medidas socioeducativas, em casas lares, não é? Aqui em Curitiba, e temos esse programa, enfim, eu não sei qual é a abrangência desse programa em São Paulo ou no Rio de Janeiro, mas a criança passa da invisibilidade, por ela estar no desamparo desse enfraquecimento dessas instituições, e ela acaba por ganhar visibilidade desse modo, no âmbito de correção, de socioeducação. Vulnerabilidade e risco social, Patrícia, me parece que eles são significantes, que caminham lado a lado, nessa condição dessa população a que nós estamos nos referindo a esse trabalho hoje. Michele? Eu acho que, assim, os significantes, de fato, eles podem caminhar, sim, lado a lado, mas eu gosto sempre de fazer uma ressalva nisso, porque a gente sabe que existem crianças que estão em situação de risco e elas não estão em vulnerabilidade social. A questão é que essas crianças e adolescentes, elas não chegam nesses serviços que a gente está se referindo aqui, né? Da minha experiência aí de 8 anos nesse universo do acolhimento, eu nunca vi uma criança de classe média alta ser acolhida, apesar da gente saber das denúncias de violência sexual e disso chegar nos hospitais. Os hospitais não chamam o conselho tutelar, né, os grandes hospitais, os hospitais aí da classe alta, por exemplo, não chamam o conselho tutelar numa possibilidade ali, ou de uma violência física, ou de uma violência sexual. Isso está na população vulnerável, isso sim. Os órgãos aí de proteção, eles acabam sendo chamados somente nessas classes. Não estou dizendo que não deveriam ser chamados nessas, a questão é que deveria ser chamado em qualquer situação de risco, né? Então, nem sempre quem está vulnerável socialmente está em risco, e nem sempre quem não deixa de estar em risco. Tem crianças e adolescentes que a gente sabe disso que estão, né? Eu acho que assim, tem... falar só da criança em risco ou da vulnerabilidade, não dá para a gente dissociar desse papel do Estado, né? Como a Madalena leu, de fato a gente tem isso, né? Tem um artigo, isso está previsto na lei, o que também não significa que isso seja cumprido. O que a gente vê, inclusive, é que, inclusive, esse é o tema da minha pesquisa de mestrado, que é quando há um abandono do Estado nessas famílias, a gente tem muito mais risco para essas crianças e adolescentes. Muitas ações que o Estado poderia ter feito
antes do acolhimento não são feitas, né? Então, se a gente olhar aqui a questão dos serviços, né, de garantia de direitos, dos serviços de proteção, quando a criança chega, às vezes, no acolhimento, que você vai fazer ali um estudo psicossocial dessa família e trabalhar junto com essa família, você vê nitidamente o quanto houve a ausência do Estado ali, e isso gera uma vulnerabilidade e às vezes um risco para essa criança, sim. Se a gente pensar hoje, né, a gente em condições normais, a gente já tem esses serviços trabalhando com poucos profissionais, tem municípios assim que o CRAS, o CREAS, que são os órgãos aí que vão minimamente fazer uma interlocução dessas famílias com que elas precisam, eles têm às vezes 1 ou 2 profissionais trabalhando no município inteiro, a depender do município, se é menor, se é maior, é muita demanda, eles não dão conta, né? Se a gente pensar hoje, numa situação de pandemia, em que tanto o CREAS quanto o CRAS estão voltados para esse atendimento da população, alguns não têm nem documento para receber o auxílio emergencial, não tem nem CPF, então não conseguem receber o auxílio, e aí estão indo lá, às vezes porque não tem dúvidas em relação a isso, não tem onde buscar. O Conselho Tutelar, nesse período, está trabalhando com plantões, então, se tiver uma denúncia, tudo ficou mais lento nesse período que a gente está vivendo agora, né? Eu queria só aproveitar para comentar que tem um comentário aqui, né, que alguém pergunta como é que essas instituições, os abrigos, são fiscalizados, né? Até já houve uma pessoa aqui que está nos ajudando, respondendo também, dizendo que a Defensoria Pública, o Ministério Público acompanha os acolhimentos e as instituições, e a gente tem outros órgãos também, né, o CMDCA, por exemplo, que está ligado aí à Secretaria de Assistência Social, que também é um órgão que são pessoas que fazem essa fiscalização, além da escuta das crianças, dos adolescentes, que são feitas pela equipe técnica do fórum, né? A vara da infância tem sempre uma dupla de um psicólogo, uma ou psicóloga, e um profissional da assistência social que trabalha em cada caso. Acompanha, essa mesma equipe tem nos acolhimentos, então essas equipes do fórum fazem escuta sempre que tem algo ali que parece que não está bem, ou que tem algo relacionado à instituição, é chamado tanto a equipe técnica quanto a diretoria, e além das visitas que são sistemáticas, que vão lá nas instituições para poder fazer essa fiscalização. Eu acho que, assim, é muito, às vezes, o acolhimento, eu sempre me pergunto, né, se o acolhimento, ele é uma proteção, e evidente que mas ele muitas vezes também é uma violência, porque às vezes o motivo do acolhimento de uma criança, se há um trabalho feito por essas equipes nessas famílias, sobretudo do CRAS e do CREAS, aí, se eles conseguem acompanhar, e até o Conselho Tutelar acompanhar essas famílias um pouco mais de perto, muitos acolhimentos seriam evitados. Então, se evita um risco, às vezes, no acolhimento, né, uma violência, mas se traz outra, que é a dessa de, por exemplo, de estar longe da família, de como essa criança vai significar esse acolhimento, e que algumas, a situação sim se configura como um trauma muito grande, então não dá para a gente culpar só essas famílias. Eu acho que a gente tem um sistema, um sistema de governo, um Estado extremamente ausente e extremamente violador, tanto com relação às famílias quanto a essas crianças e adolescentes. Michelle, eu queria aproveitar esse gancho que você trouxe, né? Oi? Eu ia só complementar, por favor. A Patrícia, uma observação dela.
É que acho que a Michelle falou uma coisa bem importante, que é esse recorte, né? Na distinção do risco, sim, a gente tende a colocar sempre esse risco junto com a situação de vulnerabilidade, e essa distinção que a Michelle trouxe é bem importante de lembrar, né? O recorte, quando a gente vai lá para acolhimento, o recorte das crianças e adolescentes que estão acolhidos é muito claro, um recorte socioeconômico e étnico-racial. Essas coisas vêm juntas. Então, olhar para que população está lá no acolhimento é muito importante, porque ela vai dando sinais de o que falhou, o que falta, o que fura na nossa sociedade, na nossa organização de sociedade. Por que só essas crianças pobres e majoritariamente negras ou não brancas é que estão lá no acolhimento? Será que as crianças ricas, brancas, estão de fato protegidas? Né? Ou será que ali tem uma, como também Michelle falou, uma dupla violação de direitos e violência nessa situação específica, né? E eu queria complementar, pensando em que lugar também essas famílias de origem são ouvidas, né? De onde elas são famílias muito associadas a estruturadas, famílias desorganizadas, famílias pais ausentes, ou drogaditos, ou, enfim, alcoolistas, algo que vai amarrando ali uma espécie de uma identidade enrijecedora dessas famílias, que também não ajuda, voltando à questão da escuta, né? Qual é a escuta que é oferecida para essas famílias, para além dessa identidade tão marcada pejorativamente, e que as impede ali de circular em outro lugar que não seja desses significantes que as amarram, né? E junto com elas, das próprias crianças e adolescentes que estão nesse contexto. Então, a escuta... É importante que a gente possa fazer furo, né? Furo nessas identidades tão enrijecidas. Super obrigada, Ana. Pegando o gancho agora que a Michelle trouxe, né, que é a violência do Estado, e também é o título do artigo dela, de um livro que está no Prelo, né, que é o Tática, Estratégia e Política da Psicanálise. Então, eu perguntaria primeiro para a Michelle, mas gostaria de ouvir vocês duas também. Como sustentar a ética da psicanálise diante da violência do Estado? Bom, é uma pergunta bem difícil de responder, né? Eu tô tentando há um tempinho, tentando escrever sobre isso. Exato. Tô às voltas com isso aí já há algum tempo. Assim, eu penso que a ética da psicanálise, né, também é fazer resistência ao exercício de poder. Acho que a escuta de um psicanalista na instituição, seja com essas crianças e adolescentes, como também as famílias, como a Ana trouxe, que é bem difícil, eu acho que, de certa forma, isso é uma possibilidade aí de sustentação da psicanálise diante dessa violência e dessa violação que o Estado vai cometendo. Eu acho que o trabalho que a gente tem dentro da instituição também passa por uma questão que, assim, né, do manejo da psicanálise, né, da transferência ali com essas crianças, e da questão do desejo, porque se a gente pensar, né, a ética da psicanálise é a ética do desejo, né, do sujeito ali. Então, e quando o desejo da criança é estar numa família, ainda que seja uma família, né, que não seja protetiva, que seja violadora, não é invalidar esse desejo ou ele não ser escutado, mas aí me parece que o caminho possível seja pelo manejo disso mesmo, né? Como manejar esse desejo, como manejar esse real que atravessa essa criança que vai parar numa instituição de acolhimento, onde
é muito difícil entender, para ela entender por que ela está ali. Muitas vezes se cria uma fantasia dessas crianças em relação ao que é essa família, como foi esse cuidado. Isso é muito comum da gente ouvir, assim, às vezes escutar uma história dessa criança, que é a história que ela deu conta de falar, ou até de um adolescente, e quando você vai, né, ter uma reunião com a equipe técnica, assim, se houve tantas violências que foram trazidas ali por essa que está no caso, que está no processo, e que a criança não trouxe, né? Ali tem uma fantasia também do que é estar nessa família. Às vezes o modo de se relacionar dessa criança ou adolescente com as outras pessoas passa pela violência, porque é o que ela conheceu como modo de se relacionar. Então, eu penso que se algo que a psicanálise pode fazer aí, diante dessa violência e dessas violações do Estado dentro de uma instituição, passa pelo lugar da escuta, de poder dar um lugar de escuta para essas crianças, essas famílias, e para essa equipe que também está ali no dia a dia, porque também é um desafio grande, né, para os educadores que estão ali, para a própria equipe técnica, que às vezes tem os seus laudos e as suas falas invalidadas em audiências. Então, eu fico pensando assim, né, da minha última experiência em instituição, o quanto foi difícil, de fato, sustentar, e quando eu saí, eu me questionava, né, eu sustentei ou eu não sustentei a psicanálise? Essa foi uma questão que ficou para mim, mas penso que não fazer parte aí de uma engrenagem, né, uma pequena parte de uma engrenagem maior de violação, já é muita coisa. Poder falar desse assunto, poder discutir isso, trazer isso para a discussão, poder pensar, escrever, eu penso que todas essas são formas de sustentar a psicanálise na instituição. Para além disso, eu penso que para cada criança ali, adolescente, que se abre uma escuta, às vezes a diferença, né, quando a gente pensa num trabalho institucional, você pensa assim, bom, tem que ter uma grande mudança para a gente ver o trabalho. E às vezes esse trabalho, ele é para aquela criança, aquele adolescente que houve uma possibilidade de escuta e que nem sempre vem pelo profissional também que está ali. Sempre que eu trabalhava com equipes, eu trazia isso, que assim, às vezes a criança consegue um lugar de escuta e tem uma transferência ali, né, um vínculo que não é com a equipe técnica, que às vezes é com a educadora, que às vezes é com uma profissional que está ali trabalhando na cozinha, que às vezes é com um motorista, e o quanto que é importante a gente também escutar esses profissionais, até para entender com quem essa criança está se vinculando. E eu tive algumas experiências muito gratificantes de estando dentro da instituição e não sendo ainda assim não era um trabalho clínico, era um trabalho institucional, mas de poder oferecer essa escuta, assim, eu acho que a diferença fez para aquele indivíduo, né, para aquele sujeito ali, que pôde ser ouvido para além dos outros significantes que vão marcando, né, de criança que está acolhida, da criança que está num abrigo, da criança que está sem a família. Tem muito mais, né, e aí esse sujeito é muito mais do que esses significantes que vão marcando eles e elas ali dentro desse lugar aí que é o acolhimento, né, e acho que, assim, é um assunto que é muito importante a gente trazer, porque em algum momento a Ana até comentou, né, que o acolhimento, ele tinha, o ECA, ele vem também para tirar um pouco dessa ideia higienista que tinha no Código de Menores, né, mas o quanto isso ainda está na nossa sociedade. Um dos municípios que eu trabalhei, por exemplo, eles tinham um formato de instituição que eles chamavam de abrigão, porque era um prédio com várias crianças que ficavam sempre isolados, assim, da cidade.
E aí a instituição era uma casa-lar. Então, quando o modelo casa-lar vem para esse município, as casas são os bairros residenciais do município. E o quanto que os vizinhos se incomodavam com esses adolescentes, que às vezes só estavam sentados na calçada do portão da casa deles, conversando, e o quanto que vinha uma coisa de querer tirar esses adolescentes dali, entendendo o acolhimento como um isolamento, como de certa forma, uma prisão, e o que não é isso, né? É muito diferente. Então, acho que era isso, assim, acho que as colegas agora podem complementar um pouco. Madalena, por favor. Olha, Patrícia, eu quero contar um pouquinho que quando eu cheguei no Instituto, quando fui apresentada pela direção, né, para algumas crianças, uma das crianças perguntou assim: a psicanalista, você vai me dar remédio, né? Outra criança, você também é psicóloga? Eu não gosto de psicóloga, porque eu já fui lá ser atendido pela psicóloga e eu detestei, não gostei não do que ela falou para mim. Ela me encheu de conselho que eu não gostei, não tem nada a ver com a minha vida. Então, a experiência dessas crianças, de algumas delas, de passar por centros de atendimentos municipais públicos, não é? de psicologia, onde linhas que são adotadas são linhas, às vezes, ortopédicas, linhas que vão treinar o comportamento da criança, são outras diretrizes clínicas que são mais econômicas ao Estado, por serem breves, por serem realizadas em poucas sessões. E muitas dessas crianças tinham passado por esses atendimentos e estavam extremamente decepcionadas. Não se sentiram escutadas, acolhidas, respeitadas e manifestaram, não é, qual era a impressão que elas haviam tido, qual era a experiência que elas haviam tido com a psicologia. E então isso causou uma resistência no início, foi feito assim, tivemos muita paciência, livre demanda, uma escuta ali nas rodas de conversa, e aí eles foram percebendo a diferença da escuta da psicanálise. Como eles eram escutados nas rodas de conversa e como eles não foram escutados em outra experiência de tratamento. Então, essa diferença que a psicanálise marca eu não sei se eu poderia dizer em oposição, mas como diferença de lugar que se dá ao sujeito, que há uma escuta da enunciação, que há um bancar a palavra junto do sujeito, essa tua palavra, é isso que você está dizendo? Então, isso vale. A resposta virá de acordo com a validação dessa palavra da criança. Então, a diferença que nós podemos estabelecer nesses espaços, para além das fronteiras do consultório, é de marca de uma escuta ética, que considera o sujeito verdadeiramente, que não vai enchê-lo de conselhos e nem vai provocar ali um tratamento de educação, como se fosse um tratamento pedagógico, de quem sabe o que é melhor para a criança, de modo algum. E as crianças percebem essa diferença, os educadores do Instituto também perceberam essa diferença, e isso fez uma mudança, fez uma inscrição importante no cotidiano da instituição. Ótimo. Ana, por favor. Eu acho que a ética da psicanálise vai estar presente à medida, sim, que a gente puder dar voz a esse sujeito, a esta criança e adolescente sujeito, né? Como a partir deste lugar, e sim, no lugar do desejo. Acho que é isso que a gente precisa abrir espaços, não só para criança e para adolescente, mas para todos os envolvidos nesse contexto.
Fiquei aqui pensando em alguns exemplos, né, das coisas que eu vivo cotidianamente lá no Instituto Fazendo História, à frente de um programa, do programa Contato. A gente tem 60 profissionais voluntários que atendem em seus consultórios crianças, adolescentes, famílias que estão nesse contexto, né, do acolhimento institucional. Então, são inúmeras as histórias que a gente vive, e dentro do formato que a gente propõe esse tipo de trabalho, a gente está profundamente implicado em dar voz a essas pessoas. Eu estou lembrando aqui de inúmeras situações, mas um exemplo, assim, que está dentro do nosso trabalho, a gente propõe que a nossa inserção, o nosso trabalho seja construído em rede. Então a gente trabalha atendendo nos consultórios as crianças, adolescentes e famílias, mas a gente está articulado com os profissionais dos abrigos, e a gente também está articulado com os profissionais do judiciário, né? Então, os psicólogos e assistentes sociais que estão lá responsáveis pelos casos. Então, quando, por exemplo, a gente está lá diante de uma situação como uma criança que toda a rede já compreendeu que, vamos supor, a família não vai ter uma condição de reaver a guarda, porque não está lá em condição de ser protetivo o suficiente para, enfim, garantir os direitos dessa criança. E, no entanto, esta criança, vamos dizer, aos olhos de todos os profissionais, e aí o judiciário diz, vamos destituir esta família, essa criança será encaminhada para um processo de adoção. Cabe ao analista que está ali ouvindo essa criança de pertinho, dar voz a, por exemplo, dar espaço a que se expresse a voz dela, no sentido de que ela está afetivamente ligada a essa família, ela não está em condições dela adotar outra família. Então não adianta todo mundo achar que já está na hora de fazer um processo de encaminhamento para adoção se a própria criança não está em condições dela adotar outra família. Essa é uma voz que é a escuta analítica que pode reconhecer e que tem a ética de seguir dando lugar, né? Então, a gente precisa se posicionar, por exemplo, diante de uma situação como essa. Porque senão a adoção eventual que seja feita não vai dar certo, né? A gente tem uma responsabilidade sobre isso. Isso por um lado. Por outro lado, qual é o lugar, enfim, dessa família que, ainda que ela não tenha condições de cuidado para essa criança, ela também precisa ser escutada, ela também precisa ser reconhecida naquilo que é o seu desejo, as suas questões, a sua implicação subjetiva, né? Estou aqui pensando numa situação que a gente viveu com uma criança que, na verdade, era um bebê de uma mãe que já tinha tido muitos outros bebês, e quando esse bebê chegou para ser acolhido, veio uma informação muito, muito superficial a respeito dessa mãe, né? Então ela não tinha condições, ela estava ali uma situação de rua e não ia ter condições de ficar com o filho, e que então era isso. A equipe, nesse momento, vai atrás dessa mãe na rua. Eu estou falando um caso que a gente acompanhou. A equipe vai atrás dessa mãe na rua e vai percebendo que, na realidade, ela não é que ela simplesmente estava desinteressada do seu bebê, ela estava sem notícias dele, né? Ninguém tinha voltado a ela para dizer para onde tinha ido aquele filho. Aquele, assim como todos os filhos anteriores, esse já era o sexto ou sétimo filho dessa mulher. E ninguém dava notícias para ela, né? E ela seguia, vamos dizer assim, produzindo bebês que desapareciam. Ela numa maternidade impossível, sem nunca ter notícias do que acontecia com seus bebês. Então, é na hora em que alguém vai até ela e produz uma escuta
para esta mulher e diz a ela, olha, o seu bebê será encaminhado para uma condição de cuidado. E se você permitir isso e reconhecer isso como uma possibilidade de caminho para o seu filho, é legítimo como mãe, no lugar de mãe. É nessa hora que ela vai sendo escutada, é que ela pode se fazer mãe e que ela pode também interromper esse ciclo de produzir bebês para tentar se haver com uma maternidade impossível. A escuta dessa mãe foi fundamental para que ela pudesse também ser cuidada. Então, ela vai, a partir daí, faz uma laqueadura, que até então ela não aceitava de forma alguma. Ela deixa uma carta para esse bebê, contando do amor dela pelo bebê, embora ela se reconhecesse sem condições de cuidado, e a gente consegue anexar tudo isso no processo do bebê com uma foto dela. Então, até aquele momento, também o bebê passa a ter uma outra condição em relação à sua própria história. Ele não era uma criança que foi abandonada ou não desejada. Ela pode seguir com uma notícia muito clara do que se passou com ela. Então, enfim, acho que são movimentos que a gente vai fazendo e isso demanda um esforço de ir atrás dessas histórias, de se dispor a escutar essas pessoas, se dispor a dar lugar à fala de todas elas, para poder dar um destino, tanto para a mãe, que não vai seguir com aquele filho, mas que pode se reconhecer como mãe, tendo permitido que essa criança tivesse uma outra família, quanto para o bebê, que passa a ter uma história legítima, que não é simplesmente um carimbo identitário do abandono. E isso muda tudo, né, na vida dessa criança. Nossa, que efeito, né? Esse pequeno gesto pôde produzir, né? Muito bacana mesmo essa história. Michele, a gente teria alguma questão aí? A gente segue por aqui. Eu queria só dizer que é super importante isso também que a Ana Raquel trouxe, esse exemplo. Numa dos atendimentos que eu fiz de uma criança recém-chegada, bebezinha também foi, em geral, esses casos, como a Ana trouxe, eles são acolhidos no hospital, né, a mãe não tem mais contato, e ela dizia para o conselheiro tutelar que foi até lá para comunicar que seria mais um filho, e assim, uma mãe extremamente jovem, acho que 22 anos também, de um histórico já de 5 acolhimentos anteriores àquele parto, e ela diz assim: vocês sempre cuidam dos meus bebês, em que momento alguém vai cuidar de mim? Que é um pouco isso que a Ana está dizendo, né? A sensação diante dessa maternidade impossível que há uma tentativa, repetidas vezes, de ficar com ao menos um desses filhos, né? E que é um olhar que não se tem, às vezes, para essa mãe. A Maria, tem um comentário aqui. A Mariana Nascimento, ela vai dizendo da dificuldade, né, dos profissionais de trabalharem, porque tem família que recebe um investimento de atenção, de escuta, mas que não, assim, não tem resultado, né? Ela fala até que é bem comum da gente ouvir isso, que dá nó em pingo d'água, assim, tentando dar conta desse trabalho, e que é muito difícil, é muito angustiante, e que tem muita dificuldade com o conselho tutelar, né, lá. Eu acho que as meninas também podem complementar. Eu acho que, assim, claro que a gente sabe que algumas famílias, ainda que seja dada essa escuta, esse tratamento nesse momento, às vezes isso vem de um histórico de abandono de tantos anos, né? Não é comum que as crianças que estão no acolhimento hoje, os pais já tenham passado em algum momento da vida também pelo acolhimento, enfim, e outras violações aí de anos que às vezes essas famílias vêm, e que de fato é difícil de
de conseguir implicar esses sujeitos aí nessa maternidade, nessa paternidade, no cuidado dessa criança e desse adolescente, e em alguns casos, de fato, tem que destituir mesmo, porque essa criança também precisa desse cuidado, e não dá para ela ficar anos no acolhimento esperando essa família se implicar, né? A gente não descarta isso. Claro que quando a gente fala da família, a gente precisa investir nessas pessoas até para conter o acolhimento não ser a única saída e a adoção a única possibilidade depois de entrar lá. Mas a gente sabe da dificuldade, né? Eu acho que a dificuldade que a maior parte dos profissionais trazem do conselho tutelar, eu acho que passa por um... Eu penso assim, pelo menos, né? Eu fico pensando por que tanta dificuldade. Eu acho que é um cargo ali que é eleito, muitas vezes de pessoas que não têm tanta sensibilidade até para pensar todas essas situações. Tem algo que confere aí que não dá para dizer que não tem um exercício de poder, porque tem o conselheiro tutelar, ele vira uma autoridade, e aí, claro que a gente não pode generalizar, tem profissionais muito bons, eu fiz parceria com profissionais do Conselho Tutelar muito bons, mas assim, também tem os profissionais que que fazem o julgamento desses casos de acordo com as suas próprias crenças e os seus próprios preconceitos. Então, a começar da gente ter que se perguntar o que é vulnerabilidade, a depender do lugar que você está atuando. Então, o que é vulnerabilidade num lugar como São Paulo, capital, é muito diferente da vulnerabilidade num município menor e periférico. Então, se a gente não puder sair desse lugar e não classificar tudo, tudo fica muito mais difícil. E nem todos os conselheiros, e aí a gente não pode falar só de conselheiro, a gente também tem muitos casos sendo julgados pelos próprios crenças e preconceitos, também na vara da infância, também nos profissionais que estão no CREAS e no CRAS, e também na equipe de psicólogos e assistentes sociais, gente. Né? Somos pessoas e é preciso cada vez mais a gente poder discutir sobre isso, até para não repetir essas coisas. Porque, de fato, no momento ali em que está sendo avaliado aquele caso e acompanhando, sobretudo quando se tem a situação de uma denúncia, precisa estar despido mesmo dos próprios preconceitos para poder entender aquele caso e ajudar, e não simplesmente acolher e pronto. Né? Eu não sei se as meninas querem complementar, a Ana, a Madalena. Eu gostaria, sim. Acho, Michele, importante também a gente poder pensar quais são os critérios que a gente muitas vezes usa para dizer o que é uma família que está em condições ou não de cuidado. Se atravessado por algumas referências, o que é suficiente para dizer que tem condições ali uma família. Estou aqui pensando nas inúmeras vezes que eu já ouvi, né, coisas do tipo, eu fui lá na casa, fiz a visita domiciliar, mas, puxa, aquela casa estava muito suja, ou era uma casa muito descuidada, com parâmetros que vêm de um outro lugar, de um outro contexto. Né? A gente acompanhou um caso, agora estou aqui lembrando, né, em que nas nossas visitas domiciliares a gente pôde ali observar uma condição de extrema precariedade material, de um jeito todo muito rude e violento de se tratar, no sentido de tinha ali uma coisa muito de puxa pela orelha, então a mãe puxava pela orelha, filho meu não vai faltar na escola, puxando pela orelha, e dando tapa, e batendo, e tinha uma coisa muito violenta ali, a partir de uma referência, mas era um atravessamento ali que estava todo centrado no cuidado,
filho meu não vai faltar na escola. Então, qual é a leitura que a gente é capaz de fazer a partir de um contexto, né? Se a gente vem tomado de uma série de preconceitos, muitas vezes fica difícil dar conta. Um outro caso que a gente acompanhou por muitos anos era um pai que ia tentando de tudo que falavam para ele fazia, mas nada nunca era suficiente. E a gente ia se perguntando, mas até quando, né? Até qual é o limite disso? Então, tem vários aspectos dessa história. Às vezes é impossível tirar certas famílias de uma condição de insuficiente sempre. Então, independente do que ela faça. E, por outro lado, às vezes, ela não vai mesmo dar conta. Às vezes, a gente está ali diante de uma situação de extrema precariedade que a pessoa mal consegue cuidar de si mesma. Ainda assim, a gente precisa colocá-la num lugar de escuta possível e de mínima responsabilização, que é um dos exemplos que eu dei lá da mãe, que pôde se colocar ali como mãe, deixar um registro e deixar uma carta para o seu filho, ou mesmo se despedir de outras formas. A gente também acompanhou casos assim, né, de pais que foram se implicando ao reconhecer a impossibilidade de cuidado e legitimar isso, inclusive se despedindo dos seus filhos de uma forma digna. A gente acha isso tudo, muitas pessoas acham isso extremamente difícil, e é trabalhoso, é difícil de fazer, demanda muito, mobiliza muito, mas tem que ser um horizonte dessa referência ética que a gente falava, porque implicar um sujeito não é uma história com final feliz, necessariamente, mas é a história é a história contada, né? Inclusive nas suas dificuldades. Super bacana, Ana. Madalena, você queria acrescentar alguma coisa? Eu queria aproveitar para você falar um pouquinho também da plataforma psissocial, se vocês têm aí no horizonte também a escuta de crianças e adolescentes. Eu gostaria de comentar essa questão anterior, que Ana e Michele discorreram também já, mas, assim, me preocupa bastante o abuso de autoridade que imaginariamente se pretende querer saber como dono de um saber, não é? Do que é melhor para uma criança, sem ouvir essa criança e sem ouvir a família dessa criança. Denúncias são registradas e a burocracia judiciária, ela é muitas vezes de longa duração e de averiguação a longo prazo, até chegar a um julgamento e de uma decisão, não é? Do resultado do que foi inventariado sobre essa denúncia, e a criança muitas vezes fica num estado suspenso, abrigada, vivendo todas as consequências da separação dos pais, a falta, não é? Que vai se inscrever de um modo traumático para a maioria delas, e para depois de um tempo a denúncia não se confirmar, e aí essa criança vai reencontrar com seus familiares depois desse longo período de afastamento e todas as consequências que derivam disso. Acho que é uma questão muito importante a demora, não é, desse processo todo e os efeitos disso na vida de uma criança e de uma família. Bom, você me perguntou também sobre o trabalho que nós temos realizado nessa plataforma, que é um projeto social de atendimento social. Agora estamos recebendo demandas online, né? As pessoas têm entrado em contato com o site, solicitado escuta, famílias com situações de dificuldade com as crianças, casais, não é? A gente observa os dados levantados na China,
houve um índice muito alto de divórcios ao final da pandemia, e nós percebemos que depois de 60 dias, 70 dias, em estado de choque, nessa reclusão, as manifestações sintomáticas começam a emergir. As passagens ao ato, a violência, a agressividade. E o melhor recurso é a palavra, apelar à palavra. Se há um lugar em que alguém pode ser escutado, respeitado, e ele pode começar a diluir a agressividade dele, a diluir o mal-estar em palavras, em possibilidades para esse momento da vida dele, é recomendado, né, Patrícia? Obrigada, Madalena. Bom, meninas, eu acho que nós estamos aqui caminhando para o final. Michele, você queria colocar alguma questão? Se alguém quer fazer alguma consideração final aí? Queria deixar só uma questão para a gente fechar aqui. Fica uma pergunta para vocês. E quem cuida de quem cuida? Que ótima deixa, Patrícia. Queria aproveitar, então, essa sua pergunta, até para contar um pouquinho que a gente, nesse momento em especial, a partir dessa situação mesmo da pandemia, a gente, no Instituto Fazendo História, estruturou um serviço de escuta aos profissionais do acolhimento, chama Roda Aberta. Ele é um espaço livre, né? Então a gente tem uma série de horários durante a semana, os profissionais do acolhimento podem se inscrever e participar de rodas de conversa, e é um espaço dedicado a eles, a esses que cuidam, e a gente oferece, então, esse espaço de escuta para que eles também possam aí ter um lugar de diálogo e de acolhimento para suas questões. Uhum. Michele, Madalena. Que boa notícia, Ana. Eu acho que é super importante. Em teoria, Paty, a equipe técnica aí teria que dar esse apoio para a equipe de educadores e de profissionais, né? Eu digo em teoria porque na prática a gente sabe que são tantas demandas ali no trabalho, inclusive uma parte extremamente burocrática da equipe, e que às vezes não é comum os profissionais se perderem aí na burocratização do trabalho e de fato não conseguirem dar essa escuta também para os profissionais. É claro que a equipe técnica também precisa dessa escuta. Isso é algo que, infelizmente, a gente não tem, não tem em todos os acolhimentos, não tem tanto acesso. No trabalho que eu vou fazendo de escuta dessas crianças, como quando a gente trabalha com criança e adolescente na clínica, né, que ali você escuta a criança, você também tem uma escuta com os pais, eventualmente com a escola. Eu já tive casos de babá, avós, porque são todas figuras que estão aí no convívio com essa criança. Quando eu faço uma escuta de uma criança que está em situação de acolhimento, em geral eu escuto também a equipe técnica, a coordenação do acolhimento, os educadores, porque é isso que eu estou dizendo, às vezes eu tenho notícias de coisas dessa criança, de falas, notícias do caso, mais pelo educador do que propriamente pela equipe técnica. Mas, de fato, um serviço de apoio à equipe técnica, nem todos têm, em função de recurso, em função de tempo, tem uma supervisão, que isso na maior parte dos acolhimentos tem, até por ter uma certa obrigatoriedade, que inclusive o Instituto Fazendo História faz uma supervisão bem importante com os profissionais, tanto com a equipe técnica quanto com esses educadores. Mas um serviço de cuidado mesmo, de fato, nem em todo lugar a gente tem. Madalena? Posso fazer só mais um comentário antes? Só
complementando, Paty, porque nesse trabalho que a gente está oferecendo do Roda Aberta, o que aconteceu foi que a gente teve a oportunidade de ouvir gente do Brasil inteiro, né? Falar um pouquinho de coisa, um aspecto bom, talvez, será que dá para chamar dessa forma, né? Essas coisas, o uso da tecnologia permitiu a gente acessar pessoas que estão muito longe, né? Então, entraram nas rodas pessoas dos mais diferentes estados do país inteiro, trazendo realidades muito variadas, né? O que eu queria só comentar é o quanto o mote a esse espaço de escuta foi a pandemia, mas a pandemia traz só uma exacerbação, joga a luz em questões que já estavam lá, né? O que a gente observa é que as questões do acolhimento, os problemas do acolhimento são os mesmos antes da pandemia, só que num grau a mais, né? São potencializados. Então, a solidão dessas equipes, eu acho que é importante isso que a Michelle falou, né? Tem uma situação de muita solidão, né, de eles se verem de fato muito sozinhos, são profissionais que estão na linha de frente, num trabalho dificílimo, que demanda muito dessas pessoas, tá frente a frente com desamparos de toda a ordem, e no entanto, se veem muito sozinhos com isso, né, isso já era a realidade, e eu acho que tem um efeito maior ainda nesse momento de pandemia. Então, de fato, a Roda Aberta é um convite mesmo aos profissionais todos, educadores, psicólogos, assistentes sociais, enfim, todos esses profissionais estão na linha de frente para que eles possam aí ter espaços de escuta. Muito bacana. Madalena? Então, Patrícia, quando você organiza essa roda de conversa entre a gente e nós podemos compartilhar essa discussão, não deixa de ser... Está sem câmera, Madalena. Só um minutinho. Oi, Patrícia. Agora sim. Voltei. Então, ok. Então, quando você organiza essa live, você também está cuidando de cuidadores, tá bom? Quero te dizer que quando você faz circular a palavra e organiza essa roda de conversa entre nós três, por exemplo, que estamos trabalhando nesse campo, que é um campo difícil, porque nós testemunhamos situações e histórias bastante dolorosas, ainda mais quando acontece com crianças, não é? Isso toma uma dimensão muito maior. A gente sabe da importância da infância na estruturação da personalidade e no destino de um sujeito. Então, é mais doloroso. Então, quando nós podemos compartilhar, né, como fizemos hoje, eu me sinto cuidada. Né? Eu posso falar, eu posso ouvir o testemunho, a experiência das colegas. Acho isso um modo de cuidar. E na instituição em si, eu percebo que alguns profissionais se colocam no estado de defesa, de negação, estão numa posição de educadores e eles não precisam de ajuda, porque eles são fortes o suficiente para dar conta daquele trabalho, daquela escolha. Então, quando eles armam essas defesas, fica difícil se estabelecer uma transferência, uma escuta, fica difícil para que eles possam formular o sofrimento e a castração, né, que eles estão vivendo. Mas quando cedem dessa defesa, aí nós construímos pontes. Eu percebo essa ponte lá no Instituto, em que começa a acontecer também essa escuta do educador, e aí ele está sendo cuidado pela nossa escuta. Também escutado no seu desejo, no seu conflito, no conflito de estar naquela posição de educador, com relação a algumas crianças em específico, onde a dificuldade aumenta, onde eles se colocam numa identificação ou eles tomam para si, né, as formulações, as reações das crianças.
Então, a psicanálise pode cuidar do cuidador também oferecendo a escuta. Obrigada, Madalena. Paty, só um minutinho. Ana, as pessoas estão perguntando como acessar a roda aberta do Instituto. A gente tem um link em que é possível fazer inscrição. Eu não sei se aqui a gente tem como divulgar ou como eu posso... Bom, isso está no site do Instituto, na verdade, mais simples, né? Acessando o site do Instituto Fazendo História. O site é www.fazendohistoria.org.br. No próprio site, vocês localizam a agenda. Tem uma agenda de eventos, e lá tem o link do Roda Aberta. Bom, meninas, eu queria agradecer muito vocês, foi uma delícia escutá-las, aprendi muito de um tema do qual eu não sou muito próxima, né, e queria deixar já um convite para a gente seguir conversando, que realmente foi muito legal essa troca que a gente teve. Queria agradecer mais uma vez a Rádio Cultura de Curitiba, que é nossa parceira, a Livraria da Tarde, que é quem nos acolhe presencialmente. Normalmente a livraria faz uma indicação de livros, né, relacionados aqui ao nosso tema. Ela está fazendo entregas delivery nessa época aí de pandemia, e depois a Michele vai deixar essa indicação bibliográfica aqui. Mi, você quer pontuar mais alguma coisa antes da gente se despedir? Quero só agradecer a Madalena, a Ana, foi incrível poder dividir esse momento com vocês, aprender também mais um pouquinho do acolhimento, porque é tão difícil, tem tantos detalhes, e acho que cada uma estava falando aí de um lugar, e isso soma muito na nossa experiência. Agradecer também as pessoas que participaram aqui, que mandaram comentários, muitos comentários agradecendo, parabenizando pelo assunto, pelo tema. Agradecer a todos que ficaram aqui com a gente, a Paty por essa parceria, a Rádio Cultura, a livraria. A gente vai deixar a lista também no Facebook, a lista de indicações de leitura que a Livraria da Tarde preparou para a gente. E fica o convite, como a Paty falou, para conversar mais sobre esse assunto. Obrigada. Joia, gente, obrigada. Boa noite, meninas. E foi muito bom estar com vocês aí, dividir essas horinhas. A gente está longe, mas a gente está pertinho. Isso mesmo, gente. Obrigada, boa noite, um prazer. Boa noite. Tchau, gente. Até o próximo. Até. Tchau, galera. Tchau, tchau.